Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Momento Transformação, a live de toda quarta-feira ao meio-dia, que hoje está sendo transmitida um pouquinho mais tarde, que a convidada maravilhosa que vai participar comigo hoje é a Silzanata, do Universo Silzanata. Olá, querida. Bom dia, Andréia. Seja bem-vinda. E eu queria colocar aqui para vocês, muitos já me acompanham e sabem que uma das técnicas que eu utilizo é a de Access Consciousness, que são as barras de Access. E Access, o que é Access? Muitas pessoas não sabem o que é Access. Access é um conjunto de ferramentas que nós utilizamos para poder criar uma realidade diferente na nossa vida. E dentro de Access existem algumas especialidades. E essas especialidades, dentro dessas especialidades que existem dentro de Access, nós temos a alegria dos negócios, tem a voz certa para você, que eu fiz com a Donata, e tem também a conversando com os animais e conversando com as entidades. E a Silzanata, ela é facilitadora dessas duas classes aqui no Brasil. E eu estou muito feliz de ter ela como convidada, estou aguardando a entrada dela aqui com a gente. E a Sil, ela é a única facilitadora de conversando com os animais aqui do Brasil. E a gente vai trazer para vocês clareza sobre isso. Então, quem estiver aqui e quiser fazer perguntas, né? Porque eu acho que o objetivo aqui é a gente participar, é abrir aqui o espaço de participação. Deixa eu ver se eu acho a Sil. Deixa eu mandar aqui para ela. Então, quem está chegando agora, seja bem-vindo. E eu já fiz classes com a Silzanata. Uma delas que eu fiz foi a classe O Fundamento. Eu fiz em São Paulo, fui a São Paulo. Já tem tempo, né, que eu percebo a energia que vai criar mais para mim. É assim que eu escolho quando eu vou fazer uma classe ou quando eu vou escolher um facilitador. Eu já escolhi de forma mental e funciona muito mais para mim quando eu escolho de forma energética, que foi quando eu fiz essa classe com a Silzanata, o Fundamento, e fui facilitada pelos gatos maravilhosos que ela tem. São 3 gatunos lindos. E é curioso porque eu nunca tive assim contato muito próximo com os gatos. Eu sempre tive cachorros e na classe a gente percebe que eles nos facilitam. Então me comuniquei com os gatos dela, os gatos se comunicando comigo e é maravilhoso. Então deixa eu ver aqui se a Sil já chegou. Sil, cadê você? Então se você já estão aqui e tem alguma pergunta, vocês já podem fazendo as perguntas. Opa, voltou aqui. Desculpa, gente, saiu um pouquinho, mas já voltou. Então, um dos pontos que nós temos das barras, ele se chama comunicação. E ele é um dos 32 pontos que nós ativamos quando nós corremos as barras, onde barras são toques suaves
São 32 pontos que nós tocamos a cabeça e que quando eles são tocados por uma outra pessoa, eles dissipam, eles têm a capacidade de dissipar a carga eletromagnética dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. E um dos pontos das barras, a Sil, maravilhosa, chegou. Vamos ver se ela consegue acessar. Já aceitei, Sil. Como pode melhorar? Então, enquanto a Sil não entra, eu vou falando aqui dos pontos. E um dos pontos que a gente libera é o ponto da comunicação. E faz muito sentido das classes de Axis, que são conversando com os animais e conversando com as entidades. E ela vai trazer mais clareza aqui para a gente do que é entidade, do que é conversar com os animais. E, na verdade, quando a gente conversa com os animais, a gente está conversando. Sil, você não está podendo participar. O que é certo sobre isso, amiga? Não está entrando. Como pode melhorar? Pronto! Gente do céu, como pode melhorar? É só para a gente começar a live já rindo. Não pode ser Maravilhosa, mais gostoso, gratidão gente. de você ter aceitado o convite. Vocês estão me escutando bem? Eu estou escutando muito bem, Então, beleza. Porque eu tá? tô com Então, olha, sim, eu estou aqui explicando para o pessoal que vai vir aqui com a gente ao vivo ou os que vão assistir depois, que Axis é um conjunto de ferramentas e que você é facilitadora certificada e que trabalha também com duas modalidades dentro do Axis. super Uma delas, normais. duas que eu vou falar aqui, né? Muito mais. Mas que você atua, que é conversando com os animais e conversando com as entidades. E eu sei que você. Ah, lindo! E eu sei que você no Gatinhos e Brasil, fantasmas. você é a única facilitadora de conversando com os animais. Então, como a gente pode ser mais sortudo de ter você aqui com a gente hoje? E eu estava falando, fazendo uma analogia com o pessoal aqui, que um dos pontos das barras é comunicação, que é justamente Meu para. gato querendo vir aqui agora. Vem cá, Coco. Ah, eu Vem, quero ver eles maravilhosos. aqui hoje tá dia de faxina, aqui tá uma loucura. Vem, filho, vem. Ele vai aparecer, se ele quiser, ele aparece. Pronto. Isso. Vem. E um dos pontos é a comunicação, que é justamente para a gente limpar qualquer. Ai, o gatulho! Vocês estão falando de comunicação com os animais, meu filho? A gente aparece. Vocês acham Pois que. é, eu quero aparecer também. Então, conta um pouco, Sil, de você, das classes, do que é isso, conversando, né? Como se conversa, como é que é esse universo aí? Bora lá. Bom, primeiro de tudo, eu sou Silvia Zanata, gente. Aceitei esse convite delicioso da Deia para vir aqui conversar com vocês. Negão delicioso. A Cláudia entrou com o negão aqui. Foi você que chamou a tia Cláudia, né, filho? Eu sou facilitadora certificada de Access Consciousness e das especialidades de conversando com os animais e conversando com as entidades. Eu falo que eu faço todos os conversando com. O Access caiu na minha vida bem como de todo mundo que entra em Access, é muito engraçado. O Access que traz a gente para as classes, né, para o Access. A gente é tudo trazido para o Access, é um conjunto de ferramentas delicioso que a gente começa com barras, né? E daí, conforme a gente vai escolhendo mais classes, a gente vai percebendo que tem muito mais ali, que tem muito mais ferramenta, muito mais passe e tudo mais. E eu fiquei um ano ali fazendo barras, facilitando barras, quando daí eu fui para o fundamento.
fundamento é a próxima classe, além de barras, que é a Cláudia entrou aqui. A Deia estava trazendo dos pontos na cabeça, tal. É a primeira coisa, barras de Access. Depois tem o fundamento, onde é uma classe onde a gente desfundamenta, na verdade, tudo que você achava que era você e que você começa a partir daí a criar a sua vida a partir das suas escolhas. Eu falo que é tomar a rédea da sua vida de volta. Começar a criar o que realmente funciona para você a partir disso. É um conjunto de ferramentas grandioso que a gente recebe no fundamento. É um manual lindíssimo, quem eu posso para todas as áreas da vida. E aí que tá. É o manual para todas as áreas da vida. E daí eu estava no meu primeiro fundamento ali, caí de paraquedas também, fui, porque nem sabia, na época não tinha tanta informação sobre os cursos como tem hoje. E de repente lá no fundamento começou a falar de entidades. Eu falei, entidades? Eu falei, que não tá batendo essa informação? Energia, entidades, não sei o que, não sei o que tal. E a facilitadora, agora a Bambina tá querendo ver, gente. É isso, gente, os gatos vão... Vem, filha. Vem, meu amor. No fundamento, como tem todas as facilitações para todas as áreas da sua vida, obviamente tem que ter sobre entidades. E de repente eu olhei para aquilo e falei assim, como assim entidades no dia a dia? O que vocês estão falando? Não sei o que tal. E a minha facilitadora era a facilitadora de Conversando com as Entidades também. Ela falou assim, como assim? Você não sabia que tem uma especialidade chamando Conversando com as Entidades? Não sei o que. Elas existem. Você acreditar ou não, não vai fazer com que elas desapareçam. Elas estão aí. E o fundamento tem as facilitações pro dia a dia. Então, assim, sim, entidades aparecem no fundamento. E daí eu fui fazer a classe de Conversando com as Entidades. E lá foi a minha escolha de me tornar facilitadora. Foi na classe de Conversando com as Entidades que no domingo, ali no segundo dia, o Cookie tá brincando com o fone, gente. Ela quer participar, ela quer falar também. Ela quer conversar. Gostosa, bovina, linda. E daí, no Conversando com as Entidades, gente, essa classe é assim, eu falo que o bônus, na verdade, é conversar com as entidades, porque a gente limpa tanta coisa ali de vidas passadas e tudo mais. Eu fiz TTT com a Sil antes do fundamento, totalmente crua, e agora tá recebendo tão mais. Ela falou que estava escutando a classe de novo agora, e o que mais é possível. Uau. É a classe ali que eu percebi uma reconexão com todas as moléculas de consciência do universo. Porque tudo tem consciência, e a gente pode comunicar com absolutamente tudo. Eu falo que é um bônus, o conversar com entidades ali é o bônus de tudo, é o cerejinha do bolo, nem precisava. Porque é tanta então, coisa que a gente vê. É muito bom colocar para as pessoas que têm muito preconceito sobre essa palavra, aqui no Brasil, principalmente. Levanta um monte de barreira. De que levanta um monte de barreiras e que tem assim, tipo, oi, como assim? Né? Entidades, mas justamente assim, tudo em Access é mudar nossa perspectiva sobre aquilo para a gente poder receber mais daquilo, saindo do julgamento, que é o que cria a separação. Né? É literalmente, gente, é gente sem corpo que tá por aí. Do mesmo jeito que tem gente com corpo, tem gente sem. Literalmente isso não é significante e a gente tem ferramentas para facilitar esses seres ali que muito provavelmente estão presos em algum ponto de vista, por isso que estão por aqui ainda. E em 5 minutos, talvez nem isso, às vezes um pouquinho mais, que exige um pouquinho mais de comunicação ali, a gente libera seres que estão aqui no planeta presos por algum motivo, por algum ponto de vista ali de que não acreditam que possam escolher diferente e tudo mais. É tão lindo perceber isso, porque tudo tem consciência, gente. E a gente realmente pode conversar com absolutamente tudo. Depois dessa classe eu tenho muito mais facilidade com os meus eletrônicos. Tá? Pode melhorar. Eu tenho até uma para contar, que eu estava viajando com meu marido, a gente tinha ido para Noronha, e o celular, quando eu cheguei lá, ele já estava lá mergulhando, tal. Aí quando eu cheguei lá, ele falou para mim assim, vamos sair, mas leva o seu celular que o meu não está ligando. Eu falei, como não está ligando? Ele falou, sei lá, parou do nada, ele parou de funcionar. Aí eu peguei o celular, botei na tomada, virei para ele e falei, tem certeza que você vai ficar no quarto de hotel, em Noronha? Com essa vista deliciosa! Podendo guardar todas essas
foto dessas memórias e tudo. Aí apertei ele assim, ele tchum, ligou. Aí meu marido morre de rir, né? Porque a gente vira conversando com tudo, né? Literalmente, literalmente. Literal. E assim, é não ter o julgamento de que, ai, não vai. Imagina, vou conversar com o celular, falar que, ai, olha a vista linda que vai ter aqui. É, experimenta. Você já é louca, tá? Se você tá nessa live, você já é louca. Então faz isso. E não precisa nem ser alto, gente. Pode ser a comunicação só energética ali, conversando. Gente, eu tenho histórias e histórias de impressora, de computador, conversando comigo, a minha geladeira e N coisas ali que eu converso, Porque porque tudo de entidade, né, Sil? e é isso Tudo. que a classe de conversando com as entidades traz de volta para a gente. É, isso de, primeiro, de ser a entidade dominante da nossa vida, né? Tudo bom, querido? Olhar para todas as áreas ali em que a gente permitiu que outros seres, coisas ou energias tivessem mais poder que a gente olha para muita coisa, um material lindo, lindo, lindo dessa classe. E a gente olha com carinho ali, com facilitação, para todo mundo trazer as suas questões ali, todos os medos que tinha, e tudo que envolve, né, esse tema que realmente, quantas religiões têm de diferenças, de dogmas, cada uma fala alguma coisa de entidade que é diferente. Como seria se fosse só energia? Simplificar, facilidade, alegria e glória. Se a Facilidade, gente alegria. olhasse, se a gente olhasse para tudo apenas na forma energética, quanta gentileza, né? E é tão mais fácil do que a gente faz ali, de isso pode, isso não pode ser energia boa, essa energia ruim, é só energia, gente. O que torna uma energia boa ou ruim é o nosso ponto de vista, literalmente. Então, como seria se a gente não tivesse o julgamento das energias e pudesse receber e colaborar com todas? Tem tantos seres aqui no planeta que estão loucos para brincar com a gente, só que a gente fica julgando, levanta barreira e não recebe. Exatamente. E, assim, o trabalho, assim, o que você escolheu, a área que você escolheu é tão potente, de verdade, que é, assim, eu percebo a contribuição de limpar toda essa energia, essa carga de julgamento, porque a comunhão, ela só vai existir se a gente sair do espaço onde a gente julga, né? Sair dessa dualidade. E é uma maldade que a gente faz com a gente, né, ideia de se julgar, e é cansativo, gente, sem sacanagem. A gente colocar a nossa energia, investir a nossa energia em se julgar, em estar sempre julgando todas as coisas em volta da gente, é uma energia do caramba, sem sacanagem nenhuma. A maioria das pessoas que eu conheço estão sempre cansadas, estão sempre exaustas, porque realmente exige ali. Drena a nossa energia todinha. Às vezes elas acham que a outra pessoa está drenando. Não, E a somos nós. maioria das pessoas que vêm para a sessão comigo, por causa, porque minha vida não está andando por causa das entidades, porque demora, porque isso, não sei o que. Não, é o ponto de vista delas. Sim. Não tem a maioria das sessões eu falo, tá bom, vai, eu faço uma limpeza ali, não sei o que, não sei o que tal, mas nunca é sobre as entidades, nunca é sobre os. E aliás, quem convida pessoas, demônios, entidades e animais para a nossa vida é a gente. Nós somos o convite para o tipo de pessoas e animais A e nossa seres. energia, né? A nossa energia Temos nós convida. que convidamos com os nossos pontos de vista. Então, assim, percebe a sua vida hoje, como ela é, e que tipo de pessoas tem na sua vida. Só percebe. São pessoas chatas, são pessoas que exigem muito de vocês, são pessoas que são boas comunicadoras, que não são. Porque isso vai dizer muito sobre você ser esse convite na sua vida para essas pessoas estarem aí à sua volta. E você pode O nosso perceber, entorno, ela é um espelho, né, Sil? é reflexo, é É literalmente reflexo. reflexo. Tudo que você tem na vida é um subproduto das suas escolhas. O dinheiro é um subproduto das suas escolhas. Tudo que acontece, pessoas que estão na sua vida são produtos das suas escolhas. Sabe quando você tem uma amiga ali que tem uma vida completamente diferente de você? E vocês tiveram até a mesma criação, não sei o que, não sei o que tal, mas ela é a pessoa super otimista, super poliana, tá sempre de bem, não sei o que, não sei o que tal, tá sempre vivendo bem, tá sempre feliz. E daí você tem uma pessoa ali, uma outra amiga que tá sempre para baixo, sabe aquela hiena, aquela, ó Deus, ó vida, ó céu, Nuvem, nuvem.
Tem a nuvenzinha, literalmente a nuvenzinha em cima. É, é o mesmo mundo, são normalmente as mesmas situações, só que uma tem um olhar leve para tudo, de poliana, que a gente chama, né? E a outra da hiena chatinha ali, que tudo é um problema. E o seu ponto de vista vai criar a sua realidade. Então, se você tem ponto de vista de que as entidades são obsessoras, que as entidades estão sempre te enchendo o saco, te atrapalhando, é isso que você vai criar. Você vai convidar entidades que sejam isso na sua vida. E, assim, deixa eu te contar uma, Sil, que eu tinha feito, há um tempinho atrás, eu fiz um workshop que era Saindo da Culpa de Ser Você. Eu estava muito uma vibe assim, que eu estava, tipo, como eu posso ser quem eu verdadeiramente sou, com total facilidade, por toda a eternidade. Ontem eu fiz até um post sobre isso. E aí tinha vindo essa, Saindo da Culpa de Ser Você. Aí facilitei o workshop, mas a gente sabe que tudo que a gente está facilitando é pra gente, né? É pra gente. E é que, tipo, quem quer vir aqui nessa comigo, né? E logo depois, na semana seguinte que eu tinha feito a facilitação, uma tia minha tia, chegou para mim e do nada a gente começou a conversar e eu sempre me vi como assim meio a errada da família, sabe? Do tipo, eu sempre percebi presença desde criança das entidades, desde criança. Só que é verdade. E aí, Gatuno, isso. E eu percebia a presença, né? Só que era um tabu, tinha um tabu na minha família que eu não falava sobre isso. Eu tinha muito medo de falar sobre isso, uma família muito religiosa, católica, Sim. enfim. Então eu me achava assim meio errado. O que que eu estou falando, né? O que que eu estou percebendo aqui que ninguém mais está percebendo? Ótima pergunta. Pois é. E quando eu dei assim, saindo da culpa de ser você, essa minha tia veio falar comigo que o meu avô materno, ele era médium. E a minha bisavó era médium. E era tipo um assunto que eu tenho 59 anos e nunca ninguém Nunca falou ouviu na falar. família. E aí veio muito eu sair da culpa de ser você. Porque é E é muito mágico. engraçado isso, porque, por exemplo, eu também sou de família católica, até os 15 anos eu fiz crisma, e porque eu quis mesmo, inclusive, no, primeira comunhão eu era muito pequena, nem sabia o que era tal, mas o crisma foi eu que escolhi e tal, não sei o quê. Mas na minha família, por exemplo, eu ia na casa, eu adorava dormir na casa da minha tia, todos católicos fervorosos ali. Tem a minha tia, inclusive, católica Carola. Ela, na casa dela, tinha livro de quiromancia. Tinha uma. Isso em 1980, tá, gente? Nos anos 80, 90 ali. Tinha uma tabela. Naquela época era tabela feita. Aquelas coisas horríveis, que hoje a gente tem tudo facinho, de ascendentes, de astrologia e um monte de coisa. E eu adorava dormir na casa dela, porque tinha todas essas informações ali que eu adorava, tal, mas era tudo de brincadeira. Né? Nada era verdade, era tudo brincadeira. Tinha 527 milhões de livros, a gente falava disso, mas é brincadeira. A minha tia-avó lia a carta de baralho, eu falo que é baralho de truco, que é menos o 8, 9, 10. Ela lia a carta ali, odiava, e agora, né? Depois que eu entrei em conversando com as entidades e tudo mais, eu acessei ali a energia, ela via entidades o tempo inteiro, porque ela ficava olhando, assim, não sei o que, não sei o que tal, só que nunca falou. Nunca falou. E ela fala assim, não. E foi muito engraçado. Minha mãe me contou isso outro dia, Deia. Eu rachei de rir. Que ela falava, agradeço sempre a Nossa Senhora, não sei o quê, e os amigos do espaço. Aleatório o negócio ali, né? Já viu, A né? Nossa Senhora, não sei o que, os anjos da guarda e os amigos do espaço. Quer dizer, sempre teve. Né? Só que assim, era tabu, não pode, não faz parte da coisa. E descobri também que tem uma outra tia ali que não era muito da família ali, era uma tia mais Enquanto que afastada. as pessoas guardavam isso como velado, né? Como Não se fosse pode, é segredo, errado. coisa feia.
É errado. A tia ali parece que ela recebia Bezerra de Menezes. Eu falei, mas gente, como nunca contaram essas coisas pra mim? Eu falei, essa é a família que eu escolhi, caralho. Pois é. E assim, as coisas vão se revelando às vezes, e aí quando eu fiz o Saindo da Culpa de Ser Você, e eu vi que a minha família, que, por exemplo, meu avô, ele faleceu no casamento da minha mãe, então eu não conheci o meu avô, nem a minha bisavó, que já tinha falecido também. E quando a minha tia revelou isso para mim, eu me senti como fazendo parte, sabe? Como sendo. É muito engraçado isso, né? Porque eu nunca precisei pertencer muito, né? Eu, pra mim, tipo assim, eu só achava muito divertido. E o outro lado também, né? Não só disso, mas, por exemplo, eu tinha uma tia, essa eu cheguei a conhecer, a tia Maria. Ela resgatava animais. A casa dela tinha 50 gatos, não sei quantos cachorros, era horrível, ela não tinha condições ali de cuidar muito, então a casa dela cheirava, não sei o quê, não era uma coisa bem cuidada ali, mas é uma pessoa que resgatava animais da rua e dava vida pelos animais, não sei o quê. Eu falei assim, cara, isso eu lembrei Quanto que bastante. ela já estava ali também, né? Que ela também já se comunicava. Muito, 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 muito. E era quando eu era pequenininha, então eu não tinha muito essa conexão que eu tenho hoje e tal, não tinha ferramentas, nada, então eu ia lá e eu pegava muitos pontos de vista da minha família ali, que não morava com ela, de que era tudo sujo, de que ela não se cuidava, e minha família não é que eles não gostam de animais, mas eles sempre acharam que dava muito trabalho, não sei, e dá, realmente, são seres ali que você tem que cuidar, e A que ela estava estragando a responsabilidade, vida né? dela por causa dos animais, não sei o que. Então eu tinha muito esse ponto de vista da minha família sobre ela, né? Eu pegava muito o ponto de vista deles, mas hoje eu percebo ali, eu falei, gente, se eu tivesse uma casa que nem a dela, também teria tantos quantos. A Porque, Pri também está colocando aqui também, mesma coisa. Descobri que a minha avó trabalhou no terreiro aos 38 anos, quando comecei a ir no Banda. Achei a vida toda que a vovó era católica apostólica. isso, gente. Só que, de novo, e isso é muito importante, porque como sempre foi um tabu, sempre foi escondido tal, essa parte mágica e de escolha diferente sempre foi um segredo, não era a coisa certa de se escolher. Porque E a gente foi aprendendo isso, de que era feio, é errado, não pode. O certo é o catolicismo, né? Que geralmente a maioria das pessoas cresce no catolicismo, tal, nem tanto hoje em dia, mas que o certo é tal e o resto é por baixo dos panos. E o que isso torna? Errado. se tem Quer um dizer, toda a certo, nossa o restante mágica. todo está errado. Exatamente. Então toda a nossa mágica, toda a nossa potência com comunicação de entidades, de animais, de tal, é errada. E aí a gente passa, quando é errado, primeiro a gente esconde, fica velado, e tem medo porque não tem ferramentas para lidar, né? Eu acho que o que empodera, assim, a Axis empodera, olha lá, gente, fala sério, que Prêmio pra gente. sabe? Tô recebendo, tô recebendo. E o mais bacana é o empoderamento que essas ferramentas trazem, né, Sil? De novo, né, sair do julgamento do que de que se é bom, se é ruim, se não sei o que, não sei o que tal, é assim, cara, ok, o que eu sei sobre tudo isso? Né? Se eu não tivesse julgamento, se eu não tivesse comprado, inclusive, o julgamento de toda a minha família, herdado tudo isso, não sei o que tal, isso não é meu, é deles, devolva todos os remetentes. Quem sou eu com essas ferramentas? Quem sou eu com as entidades? Quem sou eu com os animais? E eu tenho uma comunicação com os animais que é linda pra caramba. É uma coisa tão gostosa É de perceber. telepática, Sil? Ah, é tão No difícil teu de falar, caso, no teu Déia, caso. porque cada caso é um caso diferente. Por exemplo, essa daqui, ó, essa tranqueirinha aqui deliciosa, ela é completamente energética. É só energética. É como se viessem downloads, assim, para mim. Já Uhum. a bambina já é mais, não vocal, mas vem coisas mais comunicação, mais frases tal. Ele, então, vem ali, nossa, vem
como se ele estivesse falando comigo mesmo, inclusive vocal. Então, e cada um de nós tem uma comunicação diferente com as entidades. É um receber que não é cognitivo. De Sim. vez em quando vem ali, ele percebi isso, aquilo que ele tá falando aqui, percebi isso. Mas é um perceber que você tem que sair muito da sua mente para trazer para as palavras. A maioria é muito energético. E vem, quando você não tá pensando, quando você tá fazendo outra coisa, você vai na pra cozinha, você tá fazendo, limpando a casa, não sei o que, vem porque a sua mente não tá no caminho. Aí vem as informações. E eu acredito, e uma das coisas que eu também falo muito até nas classes de barras, é que o ponto da comunicação, ela abre esse espaço da gente receber essa comunicação de uma forma que a gente nunca imaginou. Fora Porque daqui, da nossa caixinha. fora da caixinha, né? E os próprios autistas, né? Os autistas, eles se comunicam de uma forma energética e às vezes telepática, e as pessoas, porque eles falam assim, o meu filho é autista não verbal. Então, mas como ele se comunica? E não é só autista, não. Às vezes eu sou autista, inclusive. às vezes as pessoas mesmo, entre elas, mas às vezes o homem, ele não se comunica muito através da palavra. Tem muitos homens que eles não se comunicam muito através da palavra. A palavra, ela é muito mais usada às vezes pelas mulheres. Às vezes os homens, eles têm uma comunicação muito mais energética. E você percebe assim a presença quando o homem chega em casa, como é que ele está. Porque nós somos seres energéticos. A nossa primeira linguagem é a energia, né? Depois que a gente aprendeu, as palavras são a solidificação de uma energia. E daí a gente foi aprendendo as palavras. E foi uma grande separação ali, para falar a verdade, né? Porque todos nós somos telepáticos. Telepáticos, eu nunca sei como. Mas é assim, a gente tem essa comunicação com animais, a gente tem a comunicação. Os animais sempre comunicam. A natureza, né, Sil? Sempre, sabe, eu vou até trazer o que você trouxe aí da natureza, Déia. Quantos de vocês que estão aqui adoram de vez em quando falar assim, preciso estar no meio da floresta agora, preciso abraçar uma árvore, não sei o que, não sei o que tal. Porque tem uma comunicação ali, ela não é cognitiva, mas você se sente bem, o seu corpo relaxa. Por quê? Tem uma comunicação ali, tá acontecendo um receber muito grande ali desses seres, né, dessa natureza, que inclusive é conectada com o nosso corpo, né? O nosso corpo é feito de partículas da Terra, inclusive. Então, por isso que a gente se sente tão bem também, porque a gente gosta ali de receber da natureza. Tá perto desses bichanos, gente, eles estão facilitando o nosso corpo, o nosso ser o tempo inteiro. É que a gente não fica pensando, e é ótimo não pensar, inclusive, até melhor. Sim, melhor não pensar. E é um convite, né, Sil? Porque tanto os animais quanto a natureza, eles estão no espaço do não julgamento. Por então, isso que a gente se sente tão bem ali, porque não tem julgamento. Sim. Né? A Clau botou aqui assim, Bah, ela é lá do sul, né? Bah. De Montenegro. Eu fui dar a classe de animais lá. E como muito da minha comunicação com animais e entidades hoje eu aprendi com a minha filha, que é X-Men e era não verbal. Hoje ela fala bastante. Isso. Eu falei maravilhosa, gente. Inclusive a Maria que trouxe, a Clau é veterinária e ela veio para a classe de animais por causa da Maria. Ela falou assim, se não faz o mínimo sentido para a classe de animais por causa da minha filha, eu falei, confia, Amora. E na primeira chamada, porque a gente estava fazendo online, a primeira chamada da classe de animais, veio um processo corporal que era exatamente o que a Maria estava pedindo. Ali, processo corporal para os animais, tá, gente? Eu não sei se vocês lembram, mas a gente é animal, tá? Que era um processo para convulsões, que a Maria tinha bastante na época, tá? E a Cláudia falou assim, agora entendi por que eu tô aqui e tal. E a comunicação com os animais, eu falo que é X-Men total ali, porque é energética, é fora do controle. Quem tá aqui e nunca ouviu falar nesse termo, em arte, a gente não rotula. Todo mundo que tem habilidades e dons que são diferentes, como um deles são os autistas, é chamado de X-Men. TDAH, TDAH, são X-Men, porque tem dons e habilidades específicas que são mal interpretadas pela maioria das pessoas, rotuladas
Na verdade, em Access a gente fala que essas pessoas que são rotuladas aqui nessa realidade como deficientes é, é uma evolução da espécie, na verdade, que essa realidade ainda não tem ferramentas, não sabe o que é, e rotula como deficiência, quando na verdade são habilidades ali que muita gente ainda não tem ferramentas de como usar isso a seu favor. Então a gente carinhosamente, a Access carinhosamente chama essas crianças, eu nem faço parte disso, inclusive, de X-Men. É. E é justamente para a gente tirar nosso ponto de vista de que aquilo está errado, que tem que consertar, e a gente tem muito mais a aprender com eles e receber dessas habilidades, né, Sil? São habilidades assim que são fora. Por que muitos autistas, inclusive, ficam putos ali porque eles não estão sendo recebidos, os pais não têm ferramentas ali para saber que isso é uma habilidade e para saber que é uma comunicação. Os pais não receberam isso, então fica mesmo difícil ali e eles ficam frustrados que a pessoa não está recebendo comunicação energética. Né? E quando a gente tem ferramenta, a gente pode receber disso muito mais facilmente. E perceber ali que já tem uma comunicação. É como que eu posso agora trazer isso para o meu mundo também? Trazer Como é que, o mundo. de E forma. falar mesmo, assim, meu filho, eu não tenho as suas capacidades, eu falo diferente de você, você pode me ensinar? E só isso, gente, já muda Uau! muito, muito, muito. Eu É, e é um tato tão não leio gentil, né, pensamento Sil? como você lê muito pensamento, eu não faço isso, então você precisa falar comigo. Olha como já muda. Me ensina a sua maneira de comunicação. E tem, gente, classes de X-Men maravilhosas que falam sobre isso, que trazem muitas coisas sobre doenças, que nessa realidade é tratada como um erro e tudo mais, e que não é. E que a gente está mal aplicando, né? E se essa criança escolheu vir nessa família, é porque essa família ela poderia contribuir com ela. Não é nada, nada é por acaso, Não né? é por E não acaso. tem erro algum. O objetivo é justamente. Então, assim, quanto mais você, né, com a tua potência, oh, com a tua potência, facilita essas classes e expande essa perspectiva de não julgamento, de inclusão, de naturalidade em relação a isso, de facilidade em Isso. relação a isso, a gente, e tem muitas pessoas, né? Da mesma forma que eu, desde criança, eu percebia que eu tinha essas habilidades, eu não apliquei elas durante toda a minha vida, demorei, mas agora sim, né? Yes. Eu tenho ferramentas para lidar com isso, e é libertador, assim, é Isso que empoderador e você falou é libertador. muito importante, ideia, porque é não olhar para trás como um erro de, ai, não fiz, não podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Não, era o que você sabia naquele momento, era o que as pessoas em volta de você sabiam, e não é para olhar como um erro, é para falar assim, opa, peraí, agora eu sei. E como eu posso usar isso a meu favor? Isso são potências, são mágicas, são capacidades minhas. E o que eu sei sobre isso? E começar a desesconder tudo que você escondeu de você ali, para não ser essa capacidade, essa mágica. E começar a olhar daqui para frente. Não é julgar, gente. É pelo contrário, é sair de todo e qualquer julgamento. E digo mais para vocês: quando vocês se escolhem e vão limpando isso de vocês, e inclusive isso é uma coisa que a gente conta na classe de barras ali, cada enunciado declarador, cada podpoc que a gente faz, que é uma das ferramentas que a gente aprende na classe de barras, todas, de 35 mil a 350 mil pessoas ali que estão conectadas com você nesse ponto de vista, também são liberadas. Uau, é Então, muito cada coisa bonito. é muito grandioso isso. Quando você se liberta de todos esses erros que você falou desse workshop, tá lindíssimo, inclusive, de sair do erro de você, quando você se liberta de todo o julgamento que você foi, você começa, sem estar investido em resultado, sem querer controlar a coleguinha, fazer pelo coleguinha e não por você, quando você É, faz realmente para exatamente. você, você começa a perceber a sua família,
seus amigos, seus relacionamentos também mudando. E eu tenho, assim, coisas, assim, lindas e relatos, assim, da minha mãe, de corpo, de um monte de coisa que ela mudou na saúde dela. Meu pai vê entidades, gente. Meu pai tá vendo espírito. O teu pai? E é bacana, porque tem essa liberdade desse Nunca diálogo, né, conversei com Sil? ele, nunca fez minha classe, nada. Sou eu liberando tudo isso. Sim, você liberando, você libera dos ancestrais também, de toda a rede, Tudo. porque está tudo Todos os seres que estão conectado. conectados comigo nesses pontos de vista. Exatamente. E essa minha bisavó, eu acho que até Dependendo da toquei escolha nesse. deles, tá, gente? Desculpa, só um negócio aí. Dependendo da escolha deles. Quem quiser mudar, tá? Quem estiver disposto a isso, a receber dessa Sim, você diferença. liberou a energia, mas a escolha de mudança é de cada um. Deixando claro aqui, tá? Exatamente. Desculpa, Deia, mas eu precisava fechar isso aqui. Não, mas quando eu acho que eu até tinha trazido isso para você, que essa minha bisavó, ela foi interpretada como louca, porque ela tinha essas capacidades, essas habilidades, e ela não tinha ferramentas para lidar com isso. Era louca, Então, dopada, colocada em então, quantas hospício. pessoas hoje a gente conhece, que Até a gente hoje. e que de repente vão parar aqui, vão ouvir aqui porque nada é por acaso, né? E de você olhar para isso, saindo do errado de você e falando qual habilidade que eu tenho aqui, né? Se é erro, então troca essa palavra erro por habilidade. Qual habilidade que eu tenho aqui que eu não estou reconhecendo, né? Todo erro, meus amores, tudo que vocês foram julgadas como erradas, olha para isso hoje. Hoje a gente sabe que muito provavelmente porque essa realidade não conseguiria lidar com isso que você estava sendo naquele momento e chamou de errado. E se não fosse um erro, que capacidade é essa? Obrigada por ter trazido isso, Deia. Tudo que é chamado de errado nessa realidade é muito provavelmente alguma potência que a gente deixou bem enrustida, a gente limitou, a gente bloqueou e matou em algum lugar ali, desistiu. E se você olhasse para isso hoje com carinho, com gentileza para você, e falasse assim, ok, se isso não fosse um erro, que capacidade tem aqui? O que eu sei sobre isso? E comece a olhar com carinho para você. Não porque E os um outros espaço dizem. tão gentil, né, Sil? É tão gentil, é tão acolhedor isso. Eu aprendi tanto isso com vocês, com a Axis, que assim, quando a gente está olhando e a pessoa traz uma questão do errado ou do auto-julgamento sobre aquilo, e você muda a perspectiva dela sobre aquilo, é tanta leveza que vem com aquilo, E e é tão tanta. legal da gente perceber nas classes, as pessoas assim, uau, você vai vendo o corpo relaxando ali, fala assim, cara, tudo isso que eu chamei de o peso que vai criando ali no corpo vai dissipando conforme você vai liberando todas essas energias que nem são suas, provavelmente. Que foram coisas que você comprou ali porque eram o que você achava que era na hora. Bom, E assim, vamos agora falar assim, você tem alguma classe que está vindo pela frente aí de entidades que você queira falar aqui, que você tem alguma. tudo, na verdade, gente. Na verdade, eu tenho uma classe de entidades intermediária, chegando aí em agosto, dia 15 a 17, já acabei de lançar, para falar a verdade, é uma intermediária gostosinha ali, sexta, sábado e domingo, às 2 da tarde, das 2 às 4 da tarde, bem gostosinha ali. É a intermediária, você precisa ter feito a primeira, né, o começo, e ter um fundamento dos últimos 24 meses para fazer essa classe. Vou começar agora dia 4, um clube do livro de Conversando com os Animais, desse livro lindo. Gente, se vocês nunca ouviram falar desse livro, para mim é uma bíblia. É um dos melhores livros que eu já li até hoje. Conversando com os Animais, tem muitas ferramentas ali. Vou começar um clube do livro dia 4, que acho que é segunda-feira, se não me engano. Vão ser 6 encontros para a gente brincar bastante com esse livro e explorar todas as ferramentas. Então, no decorrer de 2 semanas, a gente vai fazer esses 6 encontros e depois tem uma semana off ali que tem aniversários e eventos familiares. E daí tem a classe de Conversando com os Animais, acho que é dia 20. É a última semana de agosto. Fica mais fácil. Quem tiver interesse, entra no perfil da Sil, ela tem lá na bio dela todas as classes que ela vai fazer.
Tem que puxão são... de energia todas as semanas, que a gente chama de escolinha da Sil. Tem puxão de energia todos os dias, praticamente, que está rolando, inclusive, essa semana. Gente, o que não falta é criação. É só entrar na minha bio. Possibilidades, Eu né, tenho... Sil? Uma coisa que eu queria falar para vocês, que é muito legal a gente estar falando aqui de tanto de animais como de entidades e ferramentas e tudo mais. Eu tenho um canal no YouTube, gente, que tem quase 1000 vídeos, se não mais, tá? Uau! Tem playlists lá, separadinhas ali. Tem 2 playlists de conversando com os animais, com degustações, com um monte de coisa que eu trago ali de comunicação Já estou com os correndo animais. para ir lá pegar. Lindo, lindo. Separadinha ali tem uma playlist de consciência e entidades linda também, que só de ver aqueles vídeos, acho que são mais de 80 vídeos, inclusive, já vai Uau! derretendo um monte de coisa. Gente, tudo de graça para vocês. Só de vocês assistirem tudo aquilo já vai liberando muita coisa, principalmente com animais, tá? E não adianta, gente, isso já vou falar para vocês, tá? Não adianta me mandar mensagem e falar assim: meu cachorro tá tossindo. O que isso é? Eu não vou fazer essa maldade com você e com o seu cachorro de falar que tosse dá xarope. Leva no veterinário. Cada caso é um caso, meus amores. Cada situação é uma situação e eu não vou falar para vocês. Então, sinto muitíssimo. Eu vou falar para vocês lerem o livro, eu vou falar para vocês acessarem minhas lives, assistirem as degustações, para já começar a abrir sobre tudo isso, porque o seu ponto de vista vai criar para o seu animalzinho também. Ah, tá no meu Linktree também, exatamente. Obrigada, meu amor. Não vou fazer isso com vocês. Eu vou olhar para o seu animal e para você com muito carinho, tá? E o seu animal está comunicando com você. Então, a sua vizinha tem um animal também com tosse. A situação dela é uma, a situação sua é outra. Então, assim, tem que olhar. Vamos parar de olhar no Google o que significa tal coisa e começar a falar assim: o que ele está comunicando comigo? Isso é sobre mim? É sobre a Terra? É sobre não sei o quê? Faz uma sessão. Eu não vou fazer uma pergunta ali, como que nem o povo fazer, tira uma cartinha de tarô para mim. Uma cartinha de tarô pode falar 500 milhões de coisas ali, tá, gente? Então, Sim, assim, vamos a tua imagem está bem... Para você, ela está, assim, normal. em pixels, normal? Para mim, aqui, ela está em pixels. Como pode Não pode ser melhorar? mais divertido. É, e Gente, vamos começar a olhar pra gente com mais carinho? Pra gente como um ser íntegro ali, completo, que tudo comunica com a gente, em vez de falar assim, tal pessoa passou pela mesma coisa e tal coisa. Vamos começar pra essa linda, maravilhosa Lu também deve estar a ruimzinho. Lu está aqui, linda, maravilhosa, também fez a classe com você. Ela fez a classe de entidades, que foi tão gostosa aquela classe, gente, como pode melhorar, lá no Rio de Janeiro. E tá em Pixels aqui também, então só pra mim não tá. Então, gente, entidades, o que mais é possível? Normal, normal. Eu sou muito espaço pra ficar uma coisa sólida, gente. Adorei. Não é mentira, tá, querida? Não, não é mentira. Total, a Mas é energia isso, é tão potente que até. Então, gente, e corpinho, como é que tá depois da classe da Grace? meu Deus do céu, ainda tô atualizando aqui, tô bem lenta, tô lentium. É a classe avançada de corpos, a primeira que teve aqui no Brasil. Gente, eu participei desse final de semana, foi lindo, lindo, lindo. Agora eu tô aqui cansadinha não, tô O atualizando, corpo né? está atualizando, né? Com tanta mudança. E isso é importante, tá, gente? A gente falou bastante de classes aqui e tudo mais, e a Deia é facilitadora ali de processos corporais e tudo mais. É importante receber processos corporais, é muito importante, porque tudo que a gente faz como ser, a gente muda rapidinho. No nosso corpo tem que destrancar algumas coisas. Tem que deletar algumas coisas que ficaram trancadas ali no corpo. E para isso, barras, facelift, MTVSS, todos os 527 milhões de processos corporais que a Axis oferece. É importante cuidar do corpo. Gratidão, Sil, por trazer isso. Isso eu sempre coloco para as pessoas que, se elas estão escolhendo mudança, incluir o corpo nessas mudanças, porque o corpo é a chave ali de mudar muita coisa com velocidade, assim. Meus amores, o nosso corpo é o maior presente que a gente recebeu aqui nessa terra linda. É a nossa bússola, o nosso corpo jamais mente pra gente e é o nosso maior parceiro ali do começo ao fim, literalmente. É o único que a gente pode confiar, assim, e eu falo, meu corpo até chora, sempre, com muita gratidão.
é o nosso maior presente. E isso eu aprendi com as entidades. Quantas entidades que estão aí loucas para ter um corpo e não tem. E a E é um gente que produto tem valioso. está julgando ele. Como pode melhorar? Como, incluam o seu corpo é a Ah, que chave linda, que para linda. prosperar aqui no planeta, meus amores. Então, escutem os seus corpinhos, incluam eles em tudo. É muito importante isso. Gratidão, gratidão, Sil, querida. Gratidão pelo convite, lindona. Ah, Desculpa o atraso, gente. A loucura para entrar aqui é fora de controle. É sair do controle total. Eu peço desculpas aqui para vocês. pede E desculpa de quê? que eu cheguei atrasada, eu fiquei nervosa que eu Eu tava não tenho nada atrasada. de atrasado. Eu avisei todo mundo que você ia chegar. Tá tudo Que no mais horário. possível. Tá bom, querida? Amei. Gratidão. Até a próxima, nosso próximo encontro. E que vocês possam receber muito dessa energia da Sil, que ela está trazendo aí, essas classes maravilhosas, que é para, assim, quebrar tudo que a gente tem desses paradigmas, desses julgamentos que a gente tem para criar com mais facilidade e usar nossas habilidades aqui. E esses seres maravilhosos aí, E receber gostosos. deles, gente. Recebam dos animais. Todos eles estão aqui para contribuir muito com a gente. Tem muito mais além deles serem fofos ou chatos. Tem muito mais. E Muito. Portugal, eu tô chegando, tô indo para Portugal em outubro, gente, com as classes de animais e entidades. O que mais é possível? Bora, Portugal! O que mais é possível, gente? Ó, a Beijo, Lu tá querendo me querida. levar faz tempo pro Rio de novo, gente. O que mais é possível? Vamos Bora. lá, vamos fazer, vamos criar. O que mais é possível, gente. É isso, meu amor. Obrigada pelo convite. Um beijo, beijo, Sil. Muita expansão aí para você. Tchau. Beijo! Uhul! Beijo!